Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os nossos episódios também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdo em vídeo no canal Oscar Valente Cardoso no YouTube. O episódio de hoje é sobre a proteção preventiva dos dados pessoais. Os incidentes com dados pessoais não geram apenas direitos de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais ao titular dos dados. Evidentemente, o que chama a atenção na LGPD é a definição da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, nos artigos 42 a 45 da lei, e até já existem dúvidas, questões polêmicas sobre a definição da responsabilidade objetiva ou subjetiva, do enquadramento ou não em relação de consumo, da responsabilidade por danos e da responsabilidade por ato ilícito. Além disso, os fundamentos do artigo 2º e os princípios do artigo 6º da LGPD não estão lá por acaso e são a base de todas as normas de tratamento e proteção de dados no Brasil, existentes não apenas na LGPD, mas fora dela também em outros atos normativos. Entre esses princípios, o da prevenção, que está previsto no inciso 8º do artigo 6º da LGPD, consiste na adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. A prevenção é um dos pilares da segurança da informação e busca a adoção de medidas preventivas à ocorrência de incidentes, porque não existe uma forma apropriada de correção integral dos ilícitos praticados e dos danos causados aos dados pessoais. A prevenção é a regra na proteção dos direitos da personalidade, considerando que uma eventual violação e o cometimento de danos aos seus titulares não podem ser corrigidos com um retorno ao estado jurídico anterior, o status quo ante. Em outras palavras, o vazamento de dados pessoais não pode ser corrigido com o retorno dos dados vazados ao seu local de origem. E isso se resolve por meio da sua conversão em perdas e danos materiais e morais, ou seja, da transformação de um dano à personalidade em um dano patrimonial. Por exemplo, o vazamento de fotos íntimas ou de uma sentença judicial de concessão de um benefício por incapacidade com base em uma doença estigmatizante, ou a concessão de medicamento para o tratamento de saúde em uma ação judicial, se isso for indevidamente vazado, esses fatos podem e normalmente causam danos à personalidade e que são irreparáveis ao titular desses dados. Então, da mesma forma que o petróleo, os dados vazam e não voltam ao seu lugar de origem. Os dados têm sido muito comparados ao petróleo em relação ao valor, são chamados o petróleo do século XXI, principalmente os dados quando são processados e transformados em informação, mas se esquece de fazer essa comparação que, da mesma forma que o petróleo, o vazamento de dados causa danos irreparáveis à personalidade do titular e nem sempre, por exemplo, o pagamento de R$10 mil por danos morais causados por um tipo de incidente, como os exemplos que eu falei, não necessariamente não vão ser suficientes para compensar os danos e também não impede que os danos continuem ocorrendo com a circulação pública dos dados pessoais na internet e um vazamento que acaba se renovando diariamente. Então, por isso, é preciso fazer uso de técnicas processuais adequadas para prevenir os danos e corrigir com celeridade os incidentes ocorridos com os dados pessoais, e aí principalmente no cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer e de medidas necessárias para esse fim, como, por exemplo, a busca e apreensão de equipamentos e dispositivos utilizados na prática de atos ilícitos, e tudo isso com o objetivo de minimizar a ocorrência dos danos e também evitar a ampliação e a renovação diária dos danos ao titular dos dados pessoais objeto de incidente. Por hoje é só. Logo nós voltamos com mais episódios do ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!